Amém, irmãos? Podem se assentar. Bora. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos ouvir a Tua mensagem nessa noite, Senhor. Fala conosco, Pai. Senhor Jesus, que por mais que existam interferências externas nesse momento, Pai, que a nossa concentração possa estar aqui, na Tua palavra, na Tua verdade. Que nós possamos dessa forma, Senhor, ouvir demais de Ti, Pai. Senhor, fala conosco, é o que nós te pedimos. E que as palavras da minha boca, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Amém, Amém, meus irmãos. Nós estamos no terceiro domingo do período após a Epifania. E não sei se vocês já devem ter percebido, as mensagens que nós temos pregados na nossa igreja têm a ver com a manifestação de Deus a todos os povos, não somente ao povo judeu, mas a manifestação de Deus por meio de Jesus Cristo a todos os povos na figura de Jesus. A salvação de Deus como tendo acesso a todas as pessoas. E por isso os textos dos nossos evangelhos que nós temos aprendido nesses últimos domingos e até o final desse período, na quarta-feira de cinzas, nós vamos estar com essas meditações centradas no evangelho do reino de Deus, principalmente na nossa comunidade de manhã. Mas aqui de noite, nós estamos seguindo a leitura do Novo Testamento da Epifania, que é 1 Coríntios, e nós estamos na segunda mensagem de 1 Coríntios aqui no Anglicano do Reconciliador. Na semana passada, o irmão Rafael introduziu o livro de 1 Coríntios para nós, e nós vamos fazer essa epifania até a leitura que vai acabar em 1 Coríntios capítulo 4. Então, essa é uma oportunidade que todos nós podemos estar participando nessa série que vai tratar sobre a cruz e a unidade da igreja, tá bom? Meus irmãos, nessa última segunda-feira, agora, dia 16 de janeiro, em muitas igrejas, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, celebraram o dia de Martin Luther King Jr. Vocês conhecem Martin Luther King? Se vocês conhecerem, podem levantar a mão. Eu conheço Martin Luther King, eu sei que ele é uma pessoa importante. O dia de Martin Luther King se tornou um feriado nacional naquela nação, sendo um dia que é equivalente ao que a gente tem aqui no Brasil, o 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Esse dia, na 16 de janeiro, nessa segunda-feira, o equivalente aconteceu lá nos Estados Unidos. E nós aprendemos a admirar a figura do Martin Luther King Jr., não é mesmo? Já que ele foi um grande ativista político que lutou contra a nefasta segregação racial que até então era vigente nos Estados Unidos e que deixou frutos amargos naquela sociedade. No dia 28 de agosto, meus irmãos, de 1963, ainda falando sobre Martin Luther King, nos degraus do Memorial Lincoln, lá na frente de 200 mil pessoas, Martin Luther King proferiu um importante discurso na capital, no Memorial Lincoln, na frente de 200 mil pessoas. O discurso é o I have a dream, eu tenho um sonho. E ele diz que, eu imagino, meus irmãos, que esse provavelmente seria o discurso mais influente de nossos tempos atuais, os discursos modernos. Mas eu não posso deixar de lembrar a vocês que Martin Luther King não era apenas um ativista político. E, muito mais do que isso, ele foi um pastor batista. Ele foi um pastor batista, e esse discurso dele, eu tenho um sonho, não foi apenas um discurso político, mas foi uma pregação. Sim, Martin Luther King reuniu 200 mil pessoas na capital americana, num dos maiores monumentos daquele lugar, para pregar palavras onde ele pôde citar o Isaías, capítulo 40, em que ele fala mais ou menos assim: eu tenho um sonho, que um dia todo vale será exaltado, e que todas as colinas e as montanhas virão abaixo, os lugares ásperos serão aplanados, e os lugares tortuosos serão endireitados. Então a glória do Senhor será revelada, e a toda a carne que estará junta. Eu tenho um sonho,
Eu tenho um sonho de que isso um dia vai acontecer. Foi o que ele disse. Ele parafraseou Isaías capítulo 40, uma mensagem que a gente ouve em todo o advento, na boca do profeta João Batista, que preparou o caminho para Jesus. Mas hoje eu não gostaria de falar sobre essa pregação de Martin Luther King. Eu gostaria de falar sobre uma outra pregação dele. Uma pregação que ele pregou em 4 de novembro de 1956, na Igreja Batista de Dexter, na Igreja Batista Dexter Avenue, em Montgomery, lá no estado do Alabama. Ele começou essa pregação de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado com pregações. Então essa pregação também vai ser um pouco diferente aqui hoje. Nesse dia, ele leu para a comunidade dele uma carta imaginária que ele queria que as pessoas naquela igreja imaginassem que aquela era uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja americana nos tempos atuais. E ele diz o seguinte, ele começa a carta escrita pelo apóstolo Paulo da seguinte forma: Eu, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, a vocês que estão na América, que a graça esteja em vós e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por muitos anos eu desejei poder ir visitá-los. Eu ouvi muito falar sobre vocês e o que vocês estão fazendo. Ouvi falar dos avanços fascinantes e surpreendentes que vocês fizeram no campo científico. Ouvi falar dos seus velozes metrôs e dos seus brilhantes aviões. Através do seu gênio científico, vocês conseguiram anular a distância e prender o tempo como se fossem correntes. Vocês foram capazes de criar estradas até o espaço, a estratosfera. Assim, em seu mundo, vocês tornaram possível tomar um café da manhã em Nova York e jantar em Paris, na França. Também ouvi falar dos seus arranha-céus, com suas torres prodigiosas subindo até o céu. Ouvi falar dos grandes progressos médicos que resultaram na cura de muitas pragas e doenças terríveis, e assim prolongaram as suas vidas e possibilitaram maior segurança e bem-estar físicos. Isso tudo é maravilhoso. Nestes seus dias, vocês podem fazer muitas coisas que eu não podia fazer no meu mundo greco-romano do meu tempo. Vocês podem transpor distâncias em um dia, para as quais eu levei 3 meses para caminhar. Isso é maravilhoso. Vocês deram passos de gigante no campo do desenvolvimento científico e tecnológico. E logo após essa introdução, a carta de Paulo às igrejas na América continua com exortações. E existem exortações para que o povo, esse povo que progride tanto tecnologicamente, possa também progredir espiritualmente da mesma forma. A carta imaginária continua tocando sobre temas sensíveis que aquele povo estava vivendo, como não se conformar ao mundo, ser fiel somente a Deus e a ninguém mais. Ainda se trata sobre como lidar com as riquezas, como se lidar com as injustiças daquele mundo. Até então que a carta toca no seguinte ponto: permita-me que apresse a dizer algo sobre a igreja. Americanos, devo lembrá-los, como já disse a tantos outros, que a igreja é o corpo de Cristo. Portanto, quando a igreja é fiel à sua natureza, não conhece divisão nem desunião. Mas estou preocupado com o que vocês estão fazendo com o corpo de Cristo. Contam-me que na América vocês têm mais de 256 denominações somente dentro do protestantismo. Talvez não seja tão diferente aqui hoje em dia. A tragédia não é tanto que vocês tenham uma multiplicidade tão grande de denominações, mas que a maioria delas esteja em guerra uma com a outra, com a pretensão de ter a verdade absoluta. Esse sectarismo estrito está destruindo a unidade do corpo de Cristo. Vocês precisam entender que Deus não é batista, nem metodista, nem presbiteriano, nem episcopal. Deus é maior do que todas as nossas denominações. Se vocês querem ser verdadeiras testemunhas de Cristo, vocês precisam entender isso, americanos. Mas não devo parar somente com a minha crítica ao protestantismo. Estou preocupado também com o catolicismo romano.
Esta igreja ergue-se diante do mundo com toda a sua pompa e poder, insistindo que somente ela possui a única verdade. Incorpora uma arrogância que se torna uma perigosa arrogância espiritual. Ergue-se com seu nobre Papa, que de alguma forma se eleva às alturas milagrosas da infalibilidade quando fala de forma ex-cátedra. Mas me incomoda muito uma pessoa ou uma instituição que pretende ser infalível neste mundo. Qualquer igreja que se recuse a cooperar com outras igrejas, com a pretensão de ser a única igreja verdadeira, me perturba muito. Devo enfatizar que o fato de que Deus não é católico romano e que a envergadura ilimitada da sua revelação não pode ser limitada a apenas o Vaticano. O catolicismo romano precisa se esforçar muito para corrigir os seus caminhos. A outra coisa que me perturba infinitamente sobre a igreja na América. Vocês têm uma igreja branca e uma igreja negra. Vocês permitiram que a segregação se infiltrasse pelas portas da igreja. Como pode existir tal divisão no verdadeiro corpo de Cristo? Vocês precisam enfrentar o trágico fato de que quando vocês se levantam às 11 de uma manhã de domingo para cantar "Todos louvem o poderoso nome de Jesus Cristo", ou "Querido Deus e Pai de toda a humanidade", vocês estão nesse momento na igreja mais segregada do mundo. Dizem que há mais integração no mundo dos negócios e do entretenimento do que na igreja cristã. E isso é assombroso. Entendo que há cristãos entre vocês que tentam justificar a segregação com base na Bíblia. Eles argumentam que o negro é por natureza inferior devido a uma maldição de Noé, que Noé deu aos seus filhos por meio de Cã. Meus amigos, isso é blasfêmia. Isso é contra tudo que a religião cristã representa. Devo dizer-lhes, como já disse a muitos cristãos, que em Cristo não há judeu, nem gentil, não há escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos somos um em Cristo Jesus. Além disso, devo reiterar as palavras que dirigi lá no Areópago. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, de um só sangue, fez todas as nações dos homens para habitar a face da terra. Meus irmãos, eu lhes peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vivam todos em harmonia, sem divisões entre vocês. Sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Desta vez não é uma carta imaginária, mas é o próprio apóstolo Paulo. Me parece, meus irmãos, que o Martin Luther King ele entendeu muito bem a mensagem de Paulo em 1 Coríntios. Parece que quando ele escreveu essa carta imaginária, ele tinha plena consciência do que Paulo diz em 1 Coríntios. A igreja de 1 Coríntios, como a gente já falou no domingo passado, era uma igreja muito difícil. Diversos problemas morais, gente, estavam surgindo naquela comunidade. Diversos questionamentos sobre como lidar com a cultura ao nosso redor, como lidar com os deuses da cidade de Corinto e a sua adoração, como lidar com os alimentos que são entregues para nós comprarmos no mercado somente depois de serem oferecidos aos deuses. Como se comportar no momento em que nós vamos à mesa e temos comunhão. Como lidar com o desprezo pelo outro dentro da igreja. Como lidar com o uso dos dons no momento do culto. Afinal de contas, existe um dom que é mais proeminente do que outro dom dentro da igreja? Como lidar com as questões da ressurreição do corpo? Essas questões e muitas outras questões estavam dentro da igreja de Corinto. Mas o primeiro problema que Paulo vem lidar na carta de Corinto não são os problemas morais, não são os questionamentos teológicos. O primeiro problema que Paulo vem lidar com a igreja de Corinto é a questão da unidade. Inclusive, todos os problemas que Paulo vem lidar na carta de 1 Coríntios, todos os problemas que são lidados ali, eles devem ser resolvidos justamente porque aqueles problemas são perigosos para a integridade e unidade da igreja. Por isso que os problemas têm que ser corrigidos naquela situação. A unidade, a coerência da igreja
foi a primeira questão com a qual Paulo lidou, porque ele considerava ela essencial para a sobrevivência da própria igreja. Para que uma igreja possa permanecer de pé em meio ao caos, a comunidade deve permanecer unida em mesmo espírito, em mesma forma de pensar. Muito antes de lidar com questões teológicas, muito antes de lidar com questões morais. E eu garanto para vocês, as questões morais em 1 Coríntios devem deixar qualquer um de cabelo em pé. Paulo estava preocupado com a unidade da igreja. Por isso, muitos afirmam que o tema de toda a carta de 1 Coríntios, do início ao fim, é o que nós podemos encontrar nesse versículo 10. Irmãos, eu lhes peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vivam todos em harmonia, sem divisões entre vocês, sejam unidos no modo de pensar e no mesmo propósito. Tudo que se segue em 1 Coríntios de alguma forma se comunica com esse versículo. Principalmente nos primeiros 4 capítulos, que vai ser o que vai ser falado aqui na igreja nessas semanas. A igreja de Coríntios estava se dividindo, seguindo personalidades influentes. Uns afirmavam ser do partido de Paulo, outros afirmavam que eram do partido de Apolo, outros ainda afirmavam ser do partido de Cefas. A gente conhece Cefas. A gente ouviu a mensagem sobre ele seguindo Jesus hoje de manhã na igreja. Outros ainda aparentemente falavam seguir apenas ao partido de Cristo. Mas de uma forma que, se eu sigo Cristo, eu não sigo nenhum de outros vocês aqui que estão no nosso meio. Aparentemente, Paulo não tinha nenhum problema com a figura de Apolo, Paulo não tinha nenhum problema com a figura de Cefas, e muito menos ainda com Jesus Cristo. Paulo não tinha nenhum problema com o ensino deles, e não estava preocupado deles estarem absorvendo o ensino de outras pessoas. O problema é que a igreja estava se dividindo atrás de uma figura influente, deixando outras de lado. De forma com que, se eu faço parte de um partido, eu não me relaciono com essa outra pessoa, mesmo que nós façamos parte do mesmo corpo de Cristo. Para Paulo, essa situação da igreja de Corinto era um absurdo, era um escândalo. Por isso que Paulo vem falar, será que Cristo está dividido? Ou será que Paulo foi crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? O corpo de Cristo não deve ser dividido em grupos de interesses. O corpo de Cristo é único e indiviso. A vida da igreja diante de Deus não depende, meus irmãos, dos líderes da igreja. Essa é a grande verdade. A vida da igreja diante de Deus não depende de seus líderes. Ela depende única e exclusivamente da morte de Jesus naquela cruz e da sua ressurreição. E somente Jesus é quem tem o senhorio sobre todos aqueles que foram batizados e que, portanto, pertencem ao povo de Deus, à igreja do Senhor. Paulo fala sobre o batismo apenas em alguns pontos nessa carta. Mas quando Paulo fala sobre batismo nas suas cartas como um todo, ele faz um contraste entre uma velha era e uma nova era. Em Romanos 6, Paulo diz que o batismo indica que os leitores foram sepultados com Cristo e que depois eles foram ressuscitados para uma nova vida juntamente com Cristo. E o batismo, de acordo com Romanos 6, é o que faz essa ligação do crente à pessoa de Jesus. Mais na frente, em 1 Coríntios 12, versículo 13, Paulo fala dos coríntios, judeus ou gregos, escravos ou livres, tendo sido batizados em um só corpo e bebendo de um só espírito. Dessa forma, velhas formas de identidade, velhas formas de compreender quem você é e quem é o próximo são abolidas, são substituídas pela pertença a um só novo corpo e pela partição em um só novo espírito. A forma como nós nos compreendemos muda a partir da chegada em Jesus Cristo, a partir do momento em que nós somos transportados da velha era para a nova era. Gálatas 3, 27 a 29 inclui uma referência ao batismo
como a ocasião em que nós nos revestimos de Cristo, no qual não há judeu, não há grego, não há escravo, não há pessoa livre, não há nem mesmo homem, nem mesmo mulher, porque todos são um só corpo em Jesus Cristo. Mais uma vez, meus irmãos, o batismo está associado ao fim das velhas estruturas de definição sobre quem eu sou, sobre a quem eu pertenço, sobre o que me define. Eu não me defino mais conforme as estruturas da velha criação, mas eu me defino a partir de novas estruturas que foram inauguradas no advento, na vinda de Jesus. Eu me defino como pertencente ao corpo de Jesus. Todos, então, estão conectados por meio do batismo à pessoa de Jesus. De forma que aquela crucificação não foi apenas Jesus que morreu. Você está incluído em Jesus e você morreu ali. E na ressurreição de Jesus, você ressuscitou juntamente com Jesus. Mas Paulo é tão cuidadoso com essa questão do batismo que ele faz questão de lembrar que quando alguém é batizado, essa pessoa não é batizada no nome do seu líder. Eu não fui batizado no nome do pastor Claudemir, que foi quem me batizou. Paulo quer lembrar as pessoas que elas não foram batizadas no nome do seu líder e que elas não devem sua fidelidade aos seus líderes, mas somente a nome daqueles em que eles foram batizados, no nome de Jesus. Por isso Paulo fala, ainda bem que eu não me batizei em nenhum de vocês. Se bem que eu batizei um ou outro, ele começa a lembrar, sabe? Eu não batizei ninguém. Pera, não, eu batizei a família de Stefanas, o Caio, o Crispo. Eu batizei algumas pessoas, mas mesmo assim, é muita pouca gente aí no meio de vocês. Ele fala, é como se ele estivesse falando, ainda bem que não batizei nenhum entre vocês. Talvez uma família aqui, uma família ali,